prazer continuar aqui com vocês. E eu, durante o almoço, eu fiquei pensando que espécie de gente nós somos. Deixamos lá fora o dia magnífico para nos reunirmos no espaço sagrado e profano do teatro, para pensarmos juntos a escritura textual e a escritura dramática, cênica, o verbo interdito e o verbo liberto. Nesta época onde a realidade vai muito além da palavra que a exprime, ou se preferirmos, a palavra está muito aquém da realidade que ela representa. Mas eu sempre quis, durante a minha vida, acreditar que as reflexões sobre a poesia e a arte, algum dia, direcionará a humanidade a levar as sociedades por caminhos onde não haja mais a miséria, a fome, o abandono, a injustiça. Eu tenho aqui ao meu lado um dos maiores autores da atualidade, com mais de 20 peças, o Luiz Alberto de Abreu, e vou passar a palavra para ele. Obrigado. Boa tarde. Invariavelmente eu fico tenso com esses encontros, então acho que aos poucos a coisa vai pegando. Eu sempre me esqueço que eu tenho miopia, né, e preciso de óculos para enxergar longe, e a idade vai chegando, eu preciso olhar perto também, né? Então, vocês desculpem se eu ficar em tira, põe o óculos de alguma forma. Bom, gente, o tema do encontro é dramaturgia, um encontro efêmero. É difícil para mim falar de dramaturgia sem falar do meu próprio trabalho. Por quê? Porque eu estudo a dramaturgia me interessa enquanto ela resolve problemas que eu tenho com relação à cena. A cena para mim é uma coisa fundamental. Eu não digo a cena escrita, eu digo a cena concreta, a resolução de problemas concretos da cena. Eu sou conhecido como uma pessoa que escreve muito, tá? Eu escrevi várias peças. Talvez seja porque eu não tenho tanto talento, então o caminho que me resta é, através da quantidade, conseguir alguma qualidade no meu trabalho. Esse é o primeiro aviso. Que o meu trabalho, as questões que envolvem a dramaturgia, e aqui para um depoimento pessoal, e acho que não poderia ser de outra forma, porque existem vários teatros, eu parto desse pressuposto. Tá? Existem vários teatros, existem vários adjetivos ao teatro. Existe teatro físico, antropológico, de texto, sem texto. Como existem várias dramaturgias, existem vários públicos. E talvez todos esses teatros sejam válidos e por isso permanecem. Eu digo isso porque existe sempre uma tendência nossa, do ser humano, a generalizar, fazer afirmações e muitas vezes ser arrogante nas suas afirmativas. Então eu peço que vocês tomem sempre qualquer afirmação de mente que eu possa fazer como algo que diz respeito ao trabalho que eu tenho desenvolvido, a um trabalho pessoal, a esse teatro que eu tenho buscado, que é esse teatro que vai ao encontro com essa plateia. Eu acho que uma das grandes conquistas atualmente do teatro, do movimento teatral, do novo movimento teatral, que está surgindo não só no Brasil, mas em todo o mundo, é essa multiplicidade. Eu tenho por costume desconfiar ou não acreditar muito no discurso. Isso eu fui aprendendo com o tempo, a não confiar no discurso,
num discurso que não tenha a concretude, principalmente num discurso teatral ou dramatúrgico, que não tenha a concretude da cena. Eu acho que é o concreto do espetáculo é que justifica o discurso. Eu desconfio muito de manifestos, desconfio muito de facções teatrais, porque, em geral, o que se pretende é derrogar todas as outras formas de se fazer teatro e eleger um único caminho. Mas não foi fácil chegar a isso. Quer dizer, foi todo esse trabalho de tempo que me levou a isso. Então, eu falo aqui do trabalho que eu tenho desenvolvido. Esse caminho de entender a dramaturgia como um encontro efêmero, ele tem uma longa trajetória. Eu comecei a fazer dramaturgia em 1980, depois de ter participado de uma escola que eu acho que é necessária e importante, que é o Teatro Amador. Antes eu era ator, até 1980 eu fui ator, e de uma certa maneira a dramaturgia caiu para mim, talvez como a posição de goleiro caia para o rapazinho menos hábil com a bola, né? Quer dizer, mas o fato é que de repente sobrou para mim a dramaturgia e, quer queira, quer não, me dei bem nisso. A primeira peça que eu escrevi foi Pro Meu Bem, em 80, foi um sucesso. E eu continuei na dramaturgia. Tá? Dizem as más línguas que o público que tinha me visto como ator agradeceu. Mas, naquele momento, o dramaturgo ainda gozava de um bom conceito. O dramaturgo era quase que uma espécie de primadonna, né, de ópera, tá? Onde o texto dele necessariamente era integralmente respeitado. Eu ainda aproveitei um pouquinho desse tempo. Mas, de repente, logo na década de 80, veio a época dos grandes encenadores, ou dos encenadores, né? E, de repente, essa estabilidade da figura do dramaturgo caiu por terra. De repente, os diretores chegaram, os diretores cortavam, os diretores faziam, escreviam as próprias cenas. Isso eu estou falando um pouco da experiência de Rio e São Paulo. E, de repente, os dramaturgos, de uma certa maneira, ficaram encurralados. Bom, houve uma grita geral de dramaturgo. Inclusive, muitos dramaturgos que tinham vários textos escritos, mas nenhum texto montado, né, reagiram e brigaram e xingaram todos os encenadores. Naquela época, a dramaturgo era uma espécie de comenda honorífica, né, que a pessoa talvez nunca tivesse subido a um palco ou tivesse participado mesmo de um processo de criação e porque tinha escrito uma peça era considerado dramaturgo ou se considerava dramaturgo. Bom, essa fase